Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Litera PUC SP, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou Gabriela Raizaro e hoje conversaremos com Rony Diógenes, doutor em Linguagem e Ensino pelo UFCG, mestre em Formação de Professores pela UEPB, especialista em ensino e tradução de Libras pela Faculdade Eficaz, licenciado em Letras pela UFPE, professor de Libras no Departamento de Educação dos SERES da UFRN e tem se dedicado ao ensino, pesquisa e extensão com foco na inclusão e acessibilidade para surdos. Tem desenvolvido estudos sobre a filosofia da linguagem, linguística aplicada, artes e literatura surda, educação bilíngue de surdos, formação de professores e aprendizagem colaborativa. Vamos lá? Rony, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. É um prazer receber você. E eu vou iniciar a nossa entrevista com a primeira pergunta, falando sobre a literatura surda a respeito da crítica. A literatura surda, ela já possui uma fortuna crítica? Se sim, quais são os teóricos de destaque que nós temos? Eu queria dizer, primeiramente, que é um prazer, né, estar com você aqui, certo? Agradeço pelo convite, né, de estar participando deste podcast. É um momento importante para mim. Eu sempre gosto bastante de conversar, de compartilhar o pouquinho que eu consigo aprender e desenvolver, né, com o meu trabalho, certo? Então, para eu te responder primeiro essa pergunta, né, primeiro é preciso esclarecer o que é literatura surda, porque também não há um consenso entre os poucos pesquisadores da área sobre isso, certo? Às vezes a pessoa pode confundir literatura surda apenas com obras literárias em libras, mas não necessariamente é isso. Existe a literatura em libras, que são obras que foram traduzidas para libras e talvez tiveram uma pequena adaptação cultural para que o público surdo consiga compreender melhor, né? Isso sem influenciar diretamente no enredo da história. E existem, aí a gente já entra em si na literatura surda. São histórias que foram completamente adaptadas e que a história original foi só uma inspiração para essa nova história, que é completamente configurada para estar de acordo com a cultura surda. Um exemplo disso é um exemplo da literatura infantil, que é o Patinho Surdo. No Patinho Feio, né, há o patinho, que não é pato, é um cisne, né? E no Patinho Surdo, há um pato que a mãe dele era surda e colocou ele num ninho de patos ouvintes. E ele nasce ali, no meio de um monte de pato ouvinte e não consegue se adaptar. Então, toda a história é adaptada para o contexto da cultura surda. Além disso, existem as histórias originais, certo? Que, em sua maioria, são produções audiovisuais, certo? Você vai encontrar centenas delas no YouTube, ainda bem, né? Quando eu ingressei na área, lá para o início do ano 2000, a gente tinha muito trabalho de encontrar. A gente tinha que comprar DVD, CD-ROM, sabe? E era caro, né? Até porque o salário naquela época não ajudava muito, né? E era de difícil acesso, existia muito pouca coisa, muito pouca mesmo, certo? Então, hoje no YouTube você vai encontrar uma infinidade de literatura surda, tanto em Libras quanto em outras línguas de sinais do mundo, certo? Hoje está uma maravilha para a comunidade surda, né? Esse fácil acesso que o YouTube está proporcionando. Aí, dentro desta literatura surda, você vai encontrar obras que trazem o viver surdo. Na minha concepção, mesmo quando a obra não traz este viver surdo, este ser e estar surdo explicitamente, ele é considerado, sim, uma literatura surda por causa da vivência do autor, né? Porque ali ele está expressando a vida dele, né?
Tem uma obra mesmo de um autor surdo chamado Rimar Segala, que o nome da obra é Os Três Machados, né? E nesta obra, ele praticamente não fala de surdez, não fala. Mas sim, a vivência dele está ali, certo? Tem outro dele também, que é a bolinha de ping-pong, que ele vai descrevendo um joguinho de dois caras batendo numa bolinha de ping-pong, e um bate de um lado de uma maneira bem forte, e o outro dá uma batida na bolinha, bem levinha, e ele não fala em momento nenhum a palavra surdo, nem surdez, nem falta de audição, mas aquilo é um reflexo de tudo que ele viveu, de tudo que ele sentiu, e ele está materializando ali naquele, nesta obra de arte, né? Então, literatura surda é isso. É o viver surdo, o ser e estar surdo, materializado em uma obra literária, que foge do convencional que a gente está acostumado, que é uma obra literária em papel e tinta e as palavras impressas. A obra literária na literatura surda, em sua maioria, é audiovisual, o que permite uma expressividade muito maior, porque a Libras em si, ela incorpora muitos elementos audiovisuais, mesmo sem, mesmo ao vivo, né? Mesmo frente a frente, existem vários recursos que podem ser chamados de cinematográficos que os surdos utilizam na conversa do dia a dia, certo? Então, a literatura surda usa e abusa disso, trazendo obras únicas que os intérpretes têm muita dificuldade de traduzir elas para português devido a essas especificidades que não tem como é, traduzir em palavras. É só sentindo mesmo, observando, para que você possa realmente mergulhar nesse mundo. Então, fortuna crítica. Olha, isso é uma questão bem complicada porque é algo bem escasso. Muito, 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 muito escasso mesmo. Só para você ter uma ideia, na minha pesquisa de doutorado, eu identifiquei apenas 238 trabalhos que abordam a literatura surda no banco de teses e dissertações da CAPES. Só que, infelizmente, a maioria dele não está tratando de aspectos fundamentais da literatura. A maioria trabalha o ensino da literatura, a literatura como insumo para o ensino de língua portuguesa, a literatura surda como insumo para o ensino das artes e etc. Mas análises dos aspectos da literatura, isso é muito pouco. Desses 283 trabalhos, apenas 28 dissertações e 8 teses estavam realmente abordando essa crítica literária, os aspectos sociais, os aspectos estéticos, culturais da obra, certo? Então, é muito pouco, mas a gente tem que considerar uma coisa também, né? A Libra só foi reconhecida como uma língua aqui no nosso país em 2002. Vamos, agora nós está completando 21 anos, né? Então, é muito pouco tempo, né? E, infelizmente, também a academia não incentivou o suficiente, não está incentivando ainda o suficiente para que os programas de pós-graduação tenham pesquisas, linhas de pesquisa e orientadores nessa área, certo? Então, este é um problema que está sendo enfrentado. Mas sim, nós temos pessoas muito boas trabalhando na área, né? Eu queria destacar aqui três, né? A Sutton Spence, né, que ela inclusive lançou um livro recentemente, né? O nome do livro é Literatura em Libras. O livro é como se fosse uma grande enciclopédia da literatura surda, né? Você vai encontrar ali diversas descrições estéticas, com exemplos de obras, né? Trazendo a linguística, como a linguística está presente na literatura surda. E é um livro muito bom, recomendo
que todos leiam. E o melhor de tudo, né, ele está sendo distribuído gratuitamente, né? Se você colocar lá literatura em Libras no Google, você vai achar rapidinho o livro dela. E ela lançou tanto a versão em português quanto também a versão em Libras, né? Então essa obra está bem acessível. O segundo, né, o nome dele é Cláudio Mourão, né? E ele também trabalha, além de ser poeta, né? Ele, a tese dele é uma tese muito boa, né? Que ele fala do viver literário, de como as mãos surdas são, surgem dentro desta obra, dentro das obras da literatura surda. E, por último, essas duas pessoas que eu mencionei primeiramente são surdas, né? E também tem a professora Logani Carnot, que não é surda, mas é uma referência na pesquisa na área da literatura surda também, né? Tanto na área da linguística da Libras quanto na área da literatura surda. Então, a situação é essa, certo? Bom, é uma área bem carente, certo? Precisa de muita gente, precisa de muito estudo ainda, se a gente comparar ela com os estudos da literatura em língua portuguesa ou em outras línguas, certo? Sim, Sobre a literatura marginal, sobre literatura negra, literatura indígena, mas de literatura surda você vai ter um trabalhinho grande para poder encontrar trabalhos sobre isso, certo? O que é bom, porque tem uma grande porta aberta para novos pesquisadores, mas é ruim também para os novos pesquisadores que vão sofrer um pouco mais, vão ter que usar os estudos da literatura ouvinte, né, da literatura convencional, como base para fundamentar as suas pesquisas em literatura surda, certo? O que é preciso ter um pouco de cuidado nessa hora, né? Porque o que funciona em uma literatura talvez não funcione na outra, né? Mas inviabiliza, engasguei sim, agora, não inviabiliza a pesquisa, certo? certo. E a crítica literária conta com analistas surdos para compartilhar esses saberes? Como funciona essa troca? Sim, também. Existem, principalmente com a lei de acessibilidade, né? Vários surdos eles têm conseguido ingressar no ensino superior, ingressar em mestrados, doutorados, principalmente no sul do país, né? Onde há uma tradição maior de estudos dessa área, sabe? É, Vários surdos estão participando deste processo. Muitos surdos eles estão participando também em eventos da área. Existem encontros literários de surdos, né? Este que eu falei para você, né, agora, né, o Cláudio Mourão, né? Ele organiza encontros literários de surdos anualmente. Nós temos também a professora Fernanda Machado, que é da UFSC, né, que ela também é poeta e também é uma pesquisadora da área, né, da literatura surda, certo? E isso está ocorrendo principalmente dentro dos cursos de letras libras, certo? Que existem bastante, mas ainda são poucos para atender a demanda do país inteiro, certo? Então, dentro desses cursos de letras libras, surdos estão ingressando por meio de cotas, por meio também o acesso a esses cursos, né, por meio da lei de acessibilidade, da lei de acessibilidade e do decreto, né, 5.626, que obriga a presença de intérpretes de Libras nesses cursos, né? Isso também tem contribuído para a permanência desses surdos no curso, né? Porque isso fez com que a evasão diminuísse, então mais surdos conseguem concluir seus estudos e conseguem também ingressar, aprimorar, né, seus trabalhos, continuar pesquisando em níveis de pós-graduação, certo? Mas, mesmo assim, a maioria dos pesquisadores ainda são ouvintes, certo? Ainda são ouvintes. É preciso haver mais estímulo, mais políticas públicas para que mais surdos possam ocupar também esses espaços, né? Há espaço para todo mundo, mas a gente quer mais surdos. A gente quer mais pessoas que nasceram com essa vivência e elas vão ter mais
condições de auxiliar essa área mais do que os ouvintes, né? Porque a gente tem que fazer um esforço dobrado para poder discutir esses assuntos. E eles não. Eles já nasceram com a sua condição de surdos, participam da comunidade surda e vão ter uma contribuição bem maior a dar para essa área. Nesse sentido, a academia já possui espaços de discussão da literatura surda. Como estão atualmente esses debates? A comunidade não surda tem participado ativamente dessa troca? Sim, né? A comunidade não surda, né, de ouvintes, tem participado, sim, e bem mais do que a comunidade surda, certo? Os ouvintes, eles estão é, dominando os espaços, estão dominando a área. Inclusive, é interessante que alguns cursos de letras libras, né, quando eles lançam edital que pelo menos 50% das vagas tem que ser para surdos, certo? Que é para garantir que o foco do curso seja a comunidade surda. Quer dizer, não a comunidade surda, sejam os surdos, porque o ouvinte também faz parte, também pode fazer parte da comunidade surda, né? Então, sejam as pessoas surdas, que as pessoas surdas tenham acesso a essa formação. Eu acho isso excelente, certo? Mas é, eu acho também que é preciso incentivar os surdos a conhecer outras áreas, né? Porque ele não é fadado a ser um professor de Libras por ser surdo, né? Ele pode participar de outras áreas, ele pode entrar em outros cursos. Claro que esses outros cursos também precisam promover condições para que eles possam estar lá, né? Mas é ótimo, sim, que eles venham para a área da literatura, para a área das letras, certo? Como eu disse, né, eles têm muito a contribuir com isso, certo? E a região que mais está atuando nessa área é o sul do país, porque o primeiro curso de Letras Libras foi lá, começou em 2006. Então, de 2006 até agora, eles têm feito um trabalho exaustivo, muito bom. Inclusive, o principal evento da área de linguística e literatura do país é lá, né? Ele vai ter uma versão agora, mais uma edição, esse ano de 2024, né? E a gente vai poder participar dele, né? Para apresentar nossos trabalhos, né? A comunidade surda, ela tem se organizado em festivais, em slams, né? Os slams slam, são bem interessantes, né? As competições de improviso de poesias surdas. É sempre em dupla, sempre um ouvinte e um surdo. O surdo vai estar lá, mexendo a mão, sinalizando uma poesia livre, que ele vai se movimentar, ele vai andar, ele vai pular, certo? Então, o espaço que ele vai usar para enunciar a sua poesia vai envolver do pé à cabeça e todo o espaço que ele puder usar. E o ouvinte vai estar ali com o microfone na mão, tentando materializar em palavras aquilo que o surdo está dizendo. É um trabalho bem difícil para o ouvinte, né? Mas dá certo. Dá certo. Dá certo porque o público está vendo o surdo e a voz vai ser só um complemento da performance, né? Que ele está ali é, executando. Então, a comunidade surda ela está muito mais ativa na produção da arte do que se envolvendo nas pesquisas sobre essa arte, né? Sobre a literatura. É, Conversando com algumas pessoas, né, que são da área de literatura, às vezes eu sinto uma certa resistência em compreender este tipo de produção como literatura, sabe? Principalmente essas mais que envolvem mais a marginalização, como o Islã, né, que já é marginalizado por natureza, certo? Em nenhum contexto você vai encontrar um pesquisador dizendo que isso é literatura, a não ser que você pegue o próprio Cândido e faça uma interpretação dele, porque ele diz que tudo é literatura, né? Tudo é literatura. Foi história de conto ficcional, é literatura. Mas alguns não aceitam essa definição. Mas, como a literatura surda, ela é visual, ela é feita na mão, certo? Então, ela é preciso. O papel não comporta ela. O papel não é suficiente, não aguenta a literatura surda. Infelizmente,
ou felizmente, né? O papel não tem essa capacidade, é preciso algo maior, é preciso os olhos, é preciso a mente, é preciso as mãos, é preciso o coração. Só dessa forma é que a gente vai realmente conseguir apreciar este estilo literário, né? Esse tipo de literatura. Uma, uma, um jeito que eu aconselho todo mundo, né? Tem uma poesia no YouTube que é de um poeta chamado Edinho. Ele é surdo e o nome da poesia é Mudinho. Para você sentir o que é literatura surda, você precisa ver. E como ela está traduzida para português, né? Você vai conseguir ver a performance do Edinho e provavelmente você vai se identificar com uma coisa ou outra que ele falar. Com certeza não com tudo, mas com alguma coisa, alguma situação, alguma coisa que ele passou, a gente também passou, né? Então essa intersecção é muito importante para a gente se colocar no lugar do outro e sentir um pouquinho do que ele sentiu, né? Do que ele sofreu, do que ele passou e que ele está ali sintetizando em seus sinais e na performance dele. Então, essa poesia ela pode sim ajudar qualquer pessoa a compreender o que é a literatura surda, o poder que ela tem e como ela é tão poderosa que um simples papel não consegue comportar ela. Rony, muito obrigada por você compartilhar essa vivência enquanto professor e também o seu conhecimento da área com a gente. Tendo em vista que nós temos ainda poucas discussões, pelo que você falou, e que nós temos aí a necessidade de buscar ainda esse espaço para o reconhecimento dessa literatura dentre as outras, é de extrema importância você estar aqui conosco e ceder uma parte do seu tempo para poder compartilhar conhecimento. E assim terminamos mais um Literapuc. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!